Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Professor Jean Valnei na área, se liga. Hoje vamos fazer ali uma revisão pesada, focado aí na banca SESP Sebrasp para a PM de Alagoas. Vamos hoje trabalhar a legislação penal. Vou trabalhar ali 20 questõezinhas, 10 questões do Estatuto da Polícia Militar e 10 questões do regulamento disciplinar, no padrão da banca Sebrasp, na forma que ela gosta de cobrar, beleza? Vou trazer ali aquela velha experiência que eu tenho ali de muitos anos de vida militar para você. Então, sem perder tempo, vamos para responder as questões. Olha só, com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Marcelo, policial militar transferido para a reserva remunerada, foi posteriormente convocado e designado para o serviço específico pela administração militar assertiva. Nessa situação, Marcelo continuará sendo considerado policial militar na inatividade. Haja vista que a convocação não altera sua condição funcional originária. Aqui está errada. Por quê, professor? Porque, veja, eu tenho duas figuras. Eu tenho os militares da ativa e tenho os militares da inatividade. Lá nos militares da inatividade, eu tenho os da reserva remunerada aguardando convocação. E tem os reformados, que, como exemplo, eu sou reformado. E percebam uma coisa, esse militar da reserva remunerada, ele pode ser convocado pela administração militar para exercer um serviço. E toda vez que o militar da reserva remunerada ele é convocado, ele se torna militar da ativa novamente. E além dele, vai ter ali o militar de carreira e os alunos de curso de formação como militares da ativa. É um tipo de questão que, assim, se eu fosse chutar, um tipo de questão que vai estar presente na sua prova seria essa. Essa distinção entre militares da ativa e militares da inatividade, porque está logo no início do Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Vamos lá, questão número 2. Acerca da carreira policial militar no estado de Alagoas, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Rodrigo, brasileiro naturalizado, após anos de atuação como praça na Polícia Militar de Alagoas, concluiu o curso interno de habilitação e passou a preencher os demais requisitos legais para ingressar no oficialato da corporação. Assertiva. Nessa situação, Rodrigo poderá ingressar na carreira de oficial da Polícia Militar desde que esteja na ativa e preencha os requisitos previstos em lei. Essa questão aqui, meu aluno, ela está errada, certo? Ela está errada. Por quê? Veja, ela está errada de acordo com o Estatuto.
a banca vai cobrar para você o que está no estatuto. O estatuto ele diz assim, ó, lá no artigo 2º, artigo 5º, parágrafo 2º, diz assim, ó, que para ser oficial da Polícia Militar de Alagoas deve ser brasileiro nato. Brasileiro nato. Só que esse dispositivo, em tese, repito para você, em tese, ele é inconstitucional. Professor, por que ele é inconstitucional? Por conta do seguinte, em tese, porque ele ainda nunca foi declarado inconstitucional. Por quê? A nossa Constituição, lá no artigo 19, é bem clara dizendo assim, que a União, os estados, Distrito Federal e os municípios não podem criar distinção entre os brasileiros. E há uma lei, ou seja, uma lei de Alagoas, que é um estado, está criando uma distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Então, por isso que esse instituto ele é inconstitucional em tese. Eu digo em tese, meu aluno, porque nunca teve a declaração de inconstitucionalidade, porque nunca ninguém provocou o judiciário. Porque só é considerado inconstitucional se provocarem o judiciário. Como é uma lei estadual, vai ter que provocar o Tribunal de Justiça de Alagoas. Né? Entendeu? Perdão, o STF. Então, nunca ninguém teve interesse, nenhum naturalizado quis ser oficial de Alagoas. Então, fica por isso mesmo. Beleza? Mas a gente vai ter que responder a questão de acordo com o estatuto. Fechou? Vamos lá, questão 3. Acerca da escala hierárquica prevista no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Após concluir curso de formação e ser promovido ao posto de segundo-tenente, Gustavo passou a integrar o círculo dos oficiais subalternos da corporação. Assertiva. Nessa situação, a classificação hierárquica atribuída a Gustavo está correta. Veja, aqui está corretíssimo. Por quê? Eu tenho 2 grandes grupos chamados de círculos militares. Eu tenho o círculo dos oficiais e círculo das praças. O círculo dos oficiais, eu tenho ali os oficiais superiores, oficiais subalternos e oficiais subalternos aqui embaixo e oficiais intermediários, que fica aqui. Quem são os superiores? Eu tenho aqui o coronel, tenente-coronel e eu tenho o major. Depois eu tenho o capitão, segundo tenente, primeiro tenente e depois segundo tenente. Do outro lado, né? Imagino que aqui tem uma tela, né, cibernética, né? Então, eu tenho aqui, ó, subtenente, porque eu estou descendo, ó, subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo-soldado, aqui cabo-soldado. E entre eles, eu tenho o que a gente chama de praças especiais, que são os aspirantes, quando termina o curso de formação de oficiais, e tenho também os cadetes, que é quando eu tenho ali, eles frequentando o curso de formação de oficial. Aqui em Alagoas, são 3 anos, por isso que eu vou ter cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano e cadete de terceiro ano. Então, por isso que aqui a questão está correta, porque, de fato, eu tenho essa classificação para esse tipo de oficial. Questão de número 4. Com relação ao comando, no âmbito da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item a seguir. Determinado tenente-coronel da PEMAL afirmou durante reunião administrativa que o comando exercido em uma organização policial militar constitui prerrogativa pessoal do ocupante do cargo, razão pela qual suas decisões de comando permaneceriam válidas mesmo após o afastamento da função. Assertiva. Nessa situação, a afirmação do oficial está de acordo com o Estatuto da PEMAL. Veja que aqui, está totalmente não, está errada por conta disso aqui. Porque na realidade é impessoal. É uma prerrogativa impessoal. Professor, me explique essa questão de ser prerrogativa impessoal. Meu aluno, entenda uma coisa. Na vida militar, você quando presta continência, né, você presta continência para um superior, você presta continência para o posto que ele ocupa, a graduação que ele ocupa. Entendeu? Você presta continência para isso. Aí, dentro desse contexto, o que acontece? Eu não levo em consideração a pessoa, e sim o cargo que ele ocupa. O cargo que ele ocupa. Por isso que é uma característica impessoal. Beleza? Então, eu não olho a pessoa. Eu olho quem? Por isso que, na realidade,
os atos, as atitudes que ele toma durante toda a administração dele, termina sendo mais característica impessoal. Se chegar outro comandante, pode mudar tudo, né? As decisões tomadas dele, né? Vamos lá, questão 5. Ainda com base no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Durante instrução interna, um capitão da PEMAL afirmou aos subordinados que a relação de subordinação hierárquica imposta pela estrutura militar restringe parcialmente a dignidade pessoal do policial militar, em razão da necessidade de preservação da disciplina institucional assertiva. Nessa situação, a afirmação do oficial está em conformidade com o Estatuto da PEMAL. Questão também errada. Por quê, meu amigo? A subordinação não afeta a dignidade pessoal de senhor ninguém. Eu fui militar durante de 2017 até 2024. Na minha vida todinha eu fui subordinado. E não caiu pedaço meu de jeito nenhum. Passei minha vida militar todinha sem ter dor de cabeça com ninguém. Por quê? Porque eu tinha 3 regras simples. Sim, senhor. Não, senhor. E permissão para morrer. Acabou. Não inventava, só mandava o que eu fazia. Pronto. Era totalmente a minha caixia, gostava das coisas tudo certinha, por isso que eu não tive dor de cabeça com ninguém, né? Então leve isso para a sua vida militar, né? Sim, senhor, não, senhor, e permissão para morrer. Acabou. Vamos lá, questão 6. A respeito das atribuições funcionais dos militares estaduais previstas no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Durante a operação policial, um subtenente da PEMAL foi incumbido de supervisionar diretamente uma fração da tropa, assegurando o cumprimento contínuo das ordens operacionais e a manutenção da coesão entre as praças subordinadas. Assertiva. Nessa situação, a atuação atribuída ao subtenente está em conformidade com as funções previstas no Estatuto da PEMAL. Cuidado aqui, meu aluno. Mas veja, a questão está totalmente correta, sem dor de cabeça nenhuma. Por quê, professor? Veja, eu tenho ali o comando e a subordinação. Eu tenho 3 figuras: os oficiais, subtenentes, sargentos, cabos e soldados. Diferentemente do que a gente aborda lá no ciclo. Os oficiais, eles são treinados para quê? Eles são adestrados para comandar. Frações de homens, instituições, OPMs. Os sargentos e os subtenentes, eles terminam sendo o elo. Ou seja, eles serão o elo da ordem do oficial para que chegue nos cabos e soldados. Porque os cabos e soldados são considerados elementos de execução. Serão considerados elementos de execução. Fechou? Olha lá. Questão 7. Com relação aos deveres dos policiais militares, previsto no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o seguinte item. Um sargento da PEMAL, ao repreender disciplinarmente um soldado subordinado durante o serviço, tudo bem, isso pode acontecer, utilizou expressões ofensivas e tratamento vexatório. Não. Sobre a justificativa de que a preservação da disciplina e da hierarquia autorizava maior rigor na condução da tropa. Assertiva. Nessa situação, a condução do sargento está em conformidade com os deveres impostos aos policiais militares. De jeito nenhum, vou nem terminar de ler. Né? Aqui está errado, porque ele não pode, ele tem que trabalhar, ele tem que tratar mesmo subordinado com urbanidade. Repreende, acabou. Repreende, meu irmão. Faz a parte disciplinar, pune e acabou. Não tem muita conversa, não. Questão número 8. Acerca dos deveres impostos aos policiais militares pelo Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Durante uma operação de grande complexidade, um tenente da PEMAL permaneceu voluntariamente em serviço, mesmo diante do grave risco pessoal. Olha só. Alegando que a fidelidade à instituição policial militar constitui dever inerente à carreira. Perfeito. Tá lindo. Assertiva. Nessa situação, a conduta do oficial está em conformidade com os deveres previstos no Estatuto da PEMAL. Correto. Exatamente. A gente tem que exercer nosso serviço mesmo diante do risco da nossa própria vida. Então, eu tenho que exercer minha função policial militar mesmo diante do risco da minha própria vida. Isso aí você sabe que a ideia é essa. Tem medo de... Não fique... eu tenho medo de morrer. Então não vem pra polícia, porra. Oxe, não tem isso não, meu irmão. Vamos embora.
Deixa de mimimi. Olha lá. Com base no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Um soldado da PEMAL deixou de comparecer à organização policial militar sem comunicar o motivo do seu impedimento, permanecendo ausente por 5 dias consecutivos. Nessa situação, o militar deverá ser considerado desertor em razão da ausência prolongada e injustificada ao serviço. Aqui não. Ele é considerado desertor, né? Quanto tempo? Mais de 8 dias. Na realidade, ele ainda é considerado ausente. Você sabe que é considerado ausente. Ele é considerado ausente mais de 24 horas. Ele é considerado desertor mais de 8 dias. Ele é considerado desaparecido. Esse prazo é muito comum, viu? Mais de 8 dias, mas ele estava em missão, em operação, em desastre, estava numa situação de desastre, perigoso, e ele é considerado extraviado mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Pronto. Eu tenho aí já um resuminho do que a gente chama de situações especiais. Situações especiais. Questão número 10. A respeito da exclusão de oficiais da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item a seguir. Um coronel da PEMAL requereu formalmente o seu desligamento definitivo da corporação. Assertiva. Nessa situação, o pedido seja deferido, a exclusão ocorrerá por meio de demissão. A pedido. Modalidade aplicável exclusivamente aos oficiais. Exatamente. Veja, se um oficial quiser sair da corporação, ele só é pedir. E esse pedido é um pedido de demissão. Caso seja praça e queira sair a pedido, o nome desse pedido é chamado de licenciamento. Então, oficial pede demissão e praça pede licenciamento. Tanto a demissão quanto o licenciamento pode ser a pedido ou da vontade da administração pública. Por isso que a gente chama de ofício. É da vontade da própria administração pública. Além disso, eu tenho a ida para a reserva remunerada, eu tenho a ida para a reforma. A reserva remunerada pode ser a pedido ou também de ofício. Já a reforma só pode ser de ofício. Por exemplo, eu fui para a reforma de ofício. Quando a administração pública percebeu que eu não tinha condições mais de permanecer na corporação, me colocaram para a reforma. Lembrando também que eu tenho o desligamento do curso, né? Eu tenho ali o desligamento do curso também. Beleza? Vamos agora entrar no regulamento disciplinar, questão de número 11. Com base no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Um subtenente da PEMAL afirmou durante a instrução ministrada a soldados recém-incorporados que a disciplina policial militar consiste apenas no cumprimento das ordens emanadas dos superiores hierárquicos, não abrangendo regulamentos internos ou demais normas administrativas. Assertiva. Nessa situação, a afirmação do subtenente está em conformidade com o regulamento disciplinar da PEMAL. Aqui está erradíssimo. Veja, disciplina é o acatamento integral das ordens e instruções. É o acatamento integral das leis, dos regulamentos. E a hierarquia nada mais é do que a ordenação entre postos e graduações. Postos para os oficiais e graduações para as praças. Por isso que essa questão está totalmente errada. Questão 12. Com relação às ordens emanadas no âmbito da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Um cabo da PEMAL recebeu ordem de seu superior hierárquico para executar determinada atividade administrativa e lhe acarretaria responsabilidade funcional. Por entender que a ordem não era manifestamente ilegal, o militar solicitou a confirmação por escrito antes de cumpri-la. Assertiva. Nessa situação, o procedimento adotado pelo cabo está de acordo com o regulamento disciplinar da PEMAL. Questão correta. Veja, meu aluno. Todas as ordens devem ser cumpridas. Essa é a regra. Todas as ordens devem ser imediatamente cumpridas. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Repito, ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Recebeu uma ordem e não está em dúvida se ela é legal ou ilegal.
Está em dúvida se você vai receber uma punição, uma responsabilidade funcional, o que é que você vai fazer? Pedir esclarecimento. E pedir esclarecimento por escrito. Por quê? Para ser uma prova, para ser uma garantia. Né? Para ser uma garantia. Por quê? Porque de repente pode acontecer que você diga: mas foi o capitão que me deu a ordem. Aí o capitão vai dizer: quem? Eu não, tô doido, eu ia dizer um negócio desse para tu fazer, tá doido, menino? Aí você com papel ali, ó, para provar, não vai ter conversa, não vai ter mimimi, entendeu? Ficou claro? Vamos lá, questão 13. Com base no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Um segundo sargento da PEMAL presenciou um capitão praticando transgressão disciplinar grave, capaz de comprometer o decoro da corporação. Nessa situação, por não possuir ascendência funcional sobre o oficial, claro, porque ele é subordinado, o segundo tenente deverá apenas comunicar o fato à autoridade competente, sendo-lhe vedada a adoção imediata de providências restritivas em relação ao transgressor. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele pode tomar, sim, inclusive prender em flagrante, e ele prende em flagrante em nome da autoridade superior. Se for um capitão, eu digo que estou prendendo o capitão, estou prendendo o senhor em nome do comandante fulano de tal, do Corpo de Bombeiros de Alagoas, do nome do comandante do fulano de tal, da Polícia Militar de Alagoas. Prender em flagrante, meu irmão, ó, coronel, acabei de prender um capitão aqui dando alteração. Meio mais rápido informa. E eu disse isso, e eu prendi em nome do senhor. Pronto, acabou, meu irmão. Por quê? Porque está ferindo o decoro da corporação. Olha que lindo, o capitão cometendo crimes, transgressões. Vou ficar aqui de boa olhando, que o cara é capitão, não vou nem mexer com ele. De jeito nenhum, pode prender em flagrante. Na época do Exército aconteceu isso de fato com um capitão. Né? E na realidade, quem foi prender foi a gente, que é uma guarnição, junto com um tenente. Junto com o tenente, lembro como hoje. E ele, o capitão olhou para ele: você não pode prender, não. Ele era carioca, tinha aquele sotaque carioca. Você não pode prender, não. Aí o capitão: posso? O tenente: posso sim. Aí prendei, bora, prende ele. Amarra, segura. Pronto, seguramos o cara, metemos na viatura e o quartel ficou lá no quartel. Olha lá. À luz do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente ou seguinte. Situação hipotética. Um terceiro sargento da Polícia Militar de Alagoas elaborou uma comunicação disciplinar contra outro terceiro sargento, mais antigo, narrando o fato de natureza disciplinar supostamente praticado por este. Assertiva, nessa situação, a comunicação disciplinar é cabível, uma vez, para fins de regulamento disciplinar, considera superior hierárquico o policial militar de mesma graduação que possua maior antiguidade. Questão linda. Veja, eu tenho 2 institutos para comunicar a prática de uma transgressão disciplinar. Eu tenho a parte disciplinar, eu tenho ali a parte disciplinar, que é quando eu vejo um subordinado meu praticando uma transgressão disciplinar, ou até mesmo uma pessoa que tem o mesmo posto ou graduação, só que de menor antiguidade. É o que a gente chama de mais recruta, mais moderno, certo? Então, eu faço a parte. Por outro lado, se eu vir um superior meu praticando uma transgressão disciplinar, eu não posso fazer uma parte dele. Eu faço uma comunicação. E eu posso fazer a comunicação tanto para um superior, quanto para uma pessoa que é no mesmo posto, na mesma graduação, só que mais antigo. Só que antes de fazer a comunicação, eu devo informar ele. Seria mais ou menos assim: você presenciou a transgressão. Você vai chegar para ele e vai dizer assim: ô tenente, eu vou comunicar do senhor. Eu vou comunicar do senhor. Eu lembro de uma vez que o cabo disse assim: eu comunico. Aí ficou meio, o sono ficou, entendeu? O sono, a galera não aguentou, pô, porque o sono, ó, eu comunico, entendeu? Aí ninguém aguentou na hora, ninguém aguentou. Todo mundo, e foi uma coisa séria, velho. Todo mundo, porque tem até um nome no português, né? Quando você usa, né, essa linguagem que fica uma situação, né, é dúbia, sei lá o nome, faz tempo que eu não estudo português.
Mas entendeu aí a lógica? Fechou? Então, cuidado que isso é cara de questão. Aqui é cara de questão. Vamos lá, questão 15. Com base no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Um cabo da PEMAL descumpriu norma interna do serviço, praticando conduta caracterizada como violação simples de dever funcional, sem ofensa direta a bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar. Assertiva. Nessa situação, a conduta narrada poderá caracterizar transgressão disciplinar. Sim, sem problema. Por representar uma violação do dever policial militar prevista em normas e regulamentos da corporação. E é exatamente isso que acontece. De fato, a transgressão disciplinar é prevista no regulamento da Polícia Militar de Alagoas. Já o crime militar é previsto no Código Penal Militar, né? Então, eu tenho essa distinção entre essas duas normas, né? A pessoa pode coincidir que seja transgressão e crime? Sim, dormir em serviço é crime e também é transgressão disciplinar. No conflito esses, eu vou ter que responder pelo mais grave. Eu respondo pelo mais grave. Questão 16. Com relação ao julgamento das transgressões disciplinares, no âmbito da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsequente. O julgamento da transgressão disciplinar prescinde da análise de antecedentes do transgressor, devendo a autoridade competente limitar-se à gravidade objetiva da conduta praticada. De jeito nenhum. Prescinde significa que não precisa. Não precisa. Está errado. Precisa sim. Eu tenho que analisar os antecedentes do transgressor. Porque pode acontecer, meu irmão, que o cara é um cara exemplar e por um desvio ali de conduta ele termina praticando uma transgressão disciplinar. Aí eu vou esquecer toda a vida militar desse cara? De jeito nenhum. Ele tem uma previsibilidade, ele tem uma garantia. Ele tem sim uma garantia. Ele tem uma garantia. Beleza? Ele tem ali uma garantia. Então vamos lá. Questão 17. Acerca das causas de justificação previstas no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item a seguir. A prática de transgressão disciplinar, em obediência à ordem de superior hierárquico, configura causa de justificação, ainda que a ilegalidade da ordem seja manifesta. Não, de jeito nenhum. Mas, olha, eu tenho causa de justificação que perdoa pela prática, seria um perdão pela prática de uma transgressão disciplinar. Eu tenho as causas atenuantes, que é quando eu tenho uma diminuição da punição, e tenho as causas agravantes, que é quando eu tenho um agravante. Veja, se eu pratiquei o crime com base em ordem superior, eu teria, em tese, uma causa de justificação. Só que a questão aqui, ó, ela deixou bem claro, ó, ainda que a ilegalidade da ordem seja manifesta. Claro. Se a ordem estava clara que era ilegal e eu cumpri, eu não terei justificativa, não. Não terei. Agora, se a ordem não era manifestamente ilegal, só quem vai responder é o autor da ordem. Seria mais ou menos no Código Penal Comum e no Código Penal Militar, o que a gente chama de exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica. Seria uma exclusão da culpabilidade por obediência hierárquica que caberia aqui nessa situação, tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, essa questão 17, ela ficou totalmente errada. Não ficou errada porque até nesse ponto aqui, ela ficou errada. Vamos lá. Questão 18. No que se refere às circunstâncias agravantes, ou seja, que aumenta a pena, prevista no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsecutivo. A embriaguez alcoólica, ainda que voluntária e pré-ordenada pela prática de transgressão disciplinar, constitui circunstância atenuante, razão pela redução da capacidade de autodeterminação do transgressor. Muito pelo contrário, não é atenuante, sim agravante. A embriaguez alcoólica pré-ordenada, voluntária, é aquela que o militar ele bebe para criar coragem para praticar a transgressão. É a mesma coisa o cara beber para ter coragem para chamar uma menina para dançar. É o que a gente chama de embriaguez pré-ordenada. Eu pratico o crime, pratico a transgressão, exatamente para quê? Para criar coragem
Aliás, eu bebo para quê? Para criar coragem para praticar a transgressão, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Questão 19. Com relação às punições disciplinares previstas no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue o item subsecutivo. A repreensão possui maior gravidade do que a detenção, uma vez que representa censura formal aplicada ao policial militar em razão da prática de transgressão disciplinar. Não, eu tenho aqui a repreensão, ó. Repreensão tem maior gravidade do que a detenção? Não, é o contrário. Eu tenho a advertência, eu tenho a repreensão, tenho a detenção e eu tenho a prisão e tenho o licenciamento, tem ali a exclusão. Esses três são mais importantes para a gente. Então, veja que eu tenho aí uma sequência, né, de gravidade. Eu tenho aí essa sequência de gravidade que eu não posso esquecer. A advertência, ela vai ser verbal, pode ser ostensivamente, ela só vai constar lá nos assentamentos para questões de reincidência. Já a repreensão vai ser publicada em boletim geral, e você foi repreendido. A diferença é essa, que a repreensão é publicada em boletim geral. A advertência só vai para os seus assentamentos. Essa é a diferença dos dois. A detenção, você fica ali no quartel, você pode se locomover ali no quartel. Já a prisão, você fica em alojamento, né? No passado, a pessoa ficava numa jaula, ficava numa cela, mas hoje não. Com a modernidade, com essa questão mais Nutella, a gente termina tendo ali o cara ficando mais dentro ali do alojamento, beleza? Que era, no passado, a antiga detenção. A detenção era dentro do alojamento. Beleza? Então, aqui a questão 19, ela está errada, porque a hierarquia está diferente aí. Olha só a questão 20. Acerca da classificação do comportamento dos praças, né, das praças, ao ser incluída na Polícia Militar, a praça será inicialmente classificada como comportamento ótimo, em razão da presunção de idoneidade necessária ao ingresso da corporação. Na realidade, está errado. Por que está errado, professor? Porque, na realidade, é no comportamento bom. Comportamento bom. Ou seja, você vai ingressar ali, ó, no meio. No meio. Você vai ter o ótimo, depois vai ser o excepcional. Aí você vai ter o insuficiente e depois vai ter o mal. São 5. Lembrando que só quem tem comportamento, só quem tem classificação de comportamento são as praças. Oficial não tem classificação de comportamento. Guarda isso. Oficial não tem classificação de comportamento. Oficial não tem classificação. É muito comum a banca dizer que o oficial ingressou no comportamento bom, no seu... Não. Só no meu caso, que sou praça, eu tinha ali, saí no excepcional, porque, como eu disse, rapidinho você ali já chega no excepcional. Beleza? Meu aluno, qualquer dúvida, qualquer pergunta, @prof, certo? Jean Valnei, @prof Jean Valnei. Então veja aí, cuidado aí, @prof Jean Valnei. Beleza? Meu aluno, olha, veja, nós temos o nosso curso para PM, para a Polícia Militar de Alagoas, completinho, redondinho. Basta você aqui entrar em contato com a nossa central de atendimentos aqui, certo? Escanear o QR Code, você vai tirar suas dúvidas, você procurar saber. Você vai ter questão, você vai ter videoaula, PDF, mapas mentais, no caso, os flashcards. Você vai ter ali as dicas rápidas. Meu irmão, você tem um mundo para a sua aprovação na Polícia Militar de Alagoas. Beleza? Então, eu quero desejar ali uma boa noite para você. E agora você vai ficar com português com a professora Eli. Tá joia? Então, tamo junto. Até mais. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. Sentimento Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Professor Eli aqui na Tribo Concursos trazendo uma super revisão de língua portuguesa para você, aluno Tribo, que vai fazer o concurso da PM de Alagoas. E é claro, antes de iniciarmos, eu preciso e devo fazer um convite a você, aluno, que ainda não se inscreveu para o maior MRV da história do concurso da PM Alagoas 2026. Foca aqui, que eu vou colocar para você na nossa tela. Vem para cá. Esse QR Code, foca a tua câmera nesse QR Code
necessariamente, faz a tua inscrição para o maior aulão, porque lá, meu aluno, você vai ter material personalizado e impresso. Você vai ter camisetas personalizadas, eu já vou garantir a minha, é claro. Mas é importante também dizer que você vai ter telão LED, iluminação de ponta, sistema de som, ambiente climatizado e tudo isso no dia 30 de agosto. 30 de agosto. Com dicas e questões que vão ser essenciais para a tua aprovação, porque este é o foco da tribo, aqui, hoje e sempre. Então vai, clica logo, faz a tua inscrição e vamos começar aqui a nossa aula. Vamos iniciar as dicas e a nossa super revisão de hoje em língua portuguesa com a professora Eli. Vem comigo, vamos conversar. Ai, gente, é ótimo. Ótimo, ótimo. Por quê? Porque vocês vão ter todo o aparato necessário, que vocês precisam de apoio. E é para isso que nós estamos aqui. A tribo, necessariamente, vai trazer todo esse apoio para você no dia do nosso aulão. Então, corre e faz a tua inscrição. Vamos começar, sem mais, a nossa aula e as nossas questões. Professora Eli, trazendo para vocês questões CESP-SEBRASP, língua portuguesa. Vem comigo! A gente vai fazer primeiro a leitura ativa desse texto, para não necessariamente precisar voltar a ele na hora da questão. E em seguida vamos responder um bloco de questões aqui, que está no seu material. Eu sei que você está acompanhando. Então vem comigo, foca aqui, pega o material e vou aumentar um pouquinho aqui para você. Pega o material e vamos fazer a leitura desse texto. Vem comigo. Democracia, participação social e cidadania. A cidadania costuma ser associada, preste atenção ao nosso foco aqui, o texto vai tratar sobre cidadania de forma simplificada, associada de forma simplificada, não é de forma geral, ao exercício do voto, a participação social em processos eleitorais. Tranquilo, embora, ideia concessiva. Então, eu já vou ter um contraste aqui, preste atenção. Esses elementos sejam essenciais para o funcionamento das democracias contemporâneas. Preste atenção. Especialistas observam que a participação cidadã não se esgota. Ela não se esgota na escolha periódica de representantes políticos. Em sociedades democráticas complexas, a cidadania envolve também, além desses processos que já foram citados, elas envolvem também, preste atenção, a capacidade de acompanhar políticas públicas, fiscalizar a atuação estatal, participar de debates coletivos e influenciar, é claro, decisões que afetam diretamente a vida social. Interessante, interessante. Então, até aqui, o que a gente observa? A gente observa a presença de elementos de conexão que fazem contraste entre as ideias. Estamos falando sobre democracia e a gente tem uma mistura até o momento de exposição, coloque aqui, existe uma exposição, mistura de exposição, tá? Exposição e também de argumentação. Você tem espaço, você coloca aí, vai fazendo isso na tua prova para que você não precise ler o texto mais de uma vez. No Brasil, especialmente após a Constituição de 88, foram ampliados mecanismos institucionais destinados a aproximar a população dos processos decisórios do Estado, conselhos de políticas públicas, conferências nacionais, audiências públicas e diferentes formas de controle social passaram a integrar a estrutura democrática brasileira. Então, observe outros afazeres, outras demandas, outras formas de exercício de cidadania, permitindo que grupos sociais participassem de discussões relacionadas à educação, à saúde, à assistência social, infância, meio ambiente e diversas outras áreas. Perfeito. Excelente. O foco continua o mesmo. Apresentar outros meios para o exercício da cidadania. Embora os mais conhecidos já sejam muito importantes,
a ampliação também se faz necessária, porque a cidadania, o exercício da cidadania, como disse o texto, não acontece somente através do voto. Então, até aqui, você já observou, o texto apresenta argumentos, o texto apresenta exposição de ideias por meio de pensamentos de especialistas. Volta para cá, já temos muito. Entretanto, uma ideia de contraste, de oposição. A existência formal desses mecanismos não garanta, opinião por si só. Ela não garante por si só a participação efetiva da população. Interessante, uma opinião expressa. Opinião. É muito comum vocês verem em textos que são argumentativos mecanismos de coesão que trazem esse viés, tá? Necessariamente, de defesa de ponto de vista. Diversos estudos apontam que as desigualdades econômicas, limitações educacionais dificultam, ou melhor, perdoe-me, dificuldades de acesso à informação e desinteresse político podem, marque isso aqui para mim, por favor, um verbo típico de texto que está trazendo ideia de opinião, necessariamente. Banca CESP adora cobrar, né? Perguntar se tem opinião dentro do parágrafo. Reduzir significativamente o desenvolvimento dos cidadãos, tá? Podem reduzir significativamente o envolvimento, dos cidadãos nos espaços participativos disponíveis. Em muitos casos, preste bem atenção, instrumentos criados para ampliar a presença da população nas decisões públicas acabam sendo utilizados apenas por grupos, socialmente mais organizados ou indivíduos que já possuem maior acesso a recursos políticos e informacionais. O que a gente observa aqui, novamente? Fortemente presença de opinião. Então, o início do texto, ele traz exposição de ideia, mas a partir de então você começa a observar que o texto tem mais opinião, na verdade, vem para cá, ele está construído por meio de exposição de algumas situações, ideias de fatos, e em seguida o autor utiliza esses fatos para opinar a respeito do processo de cidadania. Volta para cá. Além disso, pesquisadores destacam que a participação social não deve... aqui a gente tem o quê? O que a gente tem aqui? Necessariamente. Já temos exposição. A participação não deve ser compreendida apenas como mecanismo de validação de decisões previamente tomadas pelo poder público, para que processos participativos produzam resultados, preste atenção, efetivamente democráticos. É necessário que os cidadãos possuam condições reais. Já tenho novamente aqui um trecho que traz uma opinião do autor, um argumento reais para influenciar debates e suas contribuições, né? E que suas contribuições sejam consideradas na formulação das políticas públicas. Muito bom. Caso contrário, a participação corre o risco, veja só, corre o risco de transformar-se em procedimento meramente formal. Novamente, observe isso. Observe isso. Incapaz de produzir alterações concretas. Preste bem atenção. Novamente, opinião. Então, o texto ele tem mais opinião do que fato. Cadê? Mais opinião e menos exposição. Outro aspecto frequentemente discutido diz respeito à qualidade da deliberação pública. A ampliação dos espaços de participação não elimina... grifa isso. Isso pode ser objeto, necessariamente, objeto de pergunta. Não elimina automaticamente conflitos de interesse, disputas ideológicas ou desigualdades de poder existentes na sociedade.
Pelo contrário, olha novamente. Olha novamente, muitas vezes esses conflitos tornam-se mais viáveis, sempre trazendo um contraste. O autor, ele apresenta o texto, trazendo os fatos para opinar a respeito deles. Então, observamos até o momento que o nosso texto trata sobre cidadania, o nosso texto apresenta uma forte presença de argumentação e, é claro, uma ideia de que a cidadania não acontece somente por meio do voto. Segue comigo, volta para cá. Onde paramos, assim, o fortalecimento da democracia depende não apenas da ampliação de canais participativos, mas também da construção de ambientes institucionais capazes de favorecer o diálogo, a pluralidade de opiniões e o enfrentamento, preste bem atenção, o enfrentamento racional dos conflitos sociais. Novamente, a gente tem aqui uma forte presença de opinião, trazendo argumentos do autor, necessariamente. Vamos às questões. Sigam comigo. Questão de número 1. Preste bem atenção, meu aluno. Preste atenção. A progressão do texto permite concluir que a ampliação dos mecanismos institucionais de participação social, a ampliação de mecanismos institucionais, ou seja, do exercício da cidadania. Para o fortalecimento da democracia, preste bem atenção, constitui pressuposto indispensável. É indispensável? Sim, é necessário. Eles são necessários para o exercício, para o fortalecimento da democracia. Perfeito. Uma dica para você. Chegou na prova, está respondendo questão CESP, não leia a questão por inteiro para dar a resposta. Responda a questão por parte. Uma questão da banca CESP, ela pode ter 2, 3 ou até mesmo 4 assertivas. Você responde parte a parte. Caso a primeira já esteja errada, já passa para a próxima questão. Venha que eu vou te mostrar a divisão de assertiva dessa questão. Venha para cá. A progressão do texto permite concluir. Preste bem atenção. Vou grifar aqui para você, para ficar mais fácil. A progressão do texto permite concluir que a ampliação dos mecanismos institucionais de participação social, ou seja, a cidadania, exercício da cidadania, constitui pressuposto indispensável para o fortalecimento da democracia. Sim ou não, meu aluno? Sim ou não? Aqui, logo de início, necessariamente, aqui, trata sobre isso o primeiro parágrafo. A partir do segundo, do terceiro parágrafo, você também tem essa ideia. Ficou bem claro. Através da leitura ativa, você nem precisa mais ler o texto. Por quê? Porque é fácil lembrar. A gente já marcou, já falou sobre isso. Constitui, sim, elemento indispensável, muito importante para esse exercício da democracia e da cidadania. Contudo, observe, parou aqui. Vou marcar para você. Aqui é a primeira assertiva. Necessariamente aqui a gente tem a segunda. A segunda, tá? Primeira e segunda. A segunda diz o seguinte: embora não seja condição suficiente para garanti-lo. É suficiente, meu aluno? Vem para o texto. Vem para o texto. A gente grifou, eu falei a você, ó, a ideia que a banca traz. A ideia que a banca traz aqui, que ela fala a respeito desse exercício por si só, preste atenção, por si só, necessariamente. Entretanto, a existência formal desses mecanismos não garante por si só a participação efetiva da população. Está correta a questão? Sim ou não, meu aluno? Está perfeita. Sim, não garante por si só. E depois você vai ver à frente que a banca, ou melhor, que o examinador apresenta essa ideia
e garante essa argumentação, que por si só esses elementos não garantem a participação da população. E a gente já viu, e a gente já respondeu a primeira questão, sem precisar estar lendo o texto. Venha para cá, vamos continuar. A segunda questão diz o seguinte, preste bem atenção. Vem comigo, vem comigo. Embora o texto apresente informações de caráter expositivo, preste atenção. Aqui a gente já tem a primeira assertiva. Tu responde, se passar, tu continua. Se não, tu já para por aqui. Questão de português da Banca CESP é assim. Você pega a questão e você divide em assertivas, necessariamente. Respondeu a primeira, tá errada? Segue para a próxima questão. Não fica lendo a questão inteira. Às vezes é cansativo. Ao chegar ao final, às vezes você não lembra o início da pergunta. Ou as outras assertivas, as outras ideias que estavam ali. Então, necessariamente, divide e vai respondendo os pontos ali por parte. Vem para cá. Segue comigo. Então, embora o texto apresente informações de caráter expositivo, tem ideia de caráter expositivo nesse texto? Sim, tem. São o quê? As ideias, os fatos expostos, que tratam de fatos, dados trazidos através da ciência. Os pesquisadores falar a respeito disso, daquilo, embora fulano de tal, blá, 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 o texto está repleto de fato. Contudo, não predomina. A gente já viu que o que predomina, volta ao texto para você ver que a gente marcou isso. Ó, opinião. O que predomina na maior parte do texto? Opinião. Mas tem ideia expositiva? Tem ideia expositiva. Volta para cá. Acerca dos mecanismos de participação social existentes no Brasil, certo? Sua organização, terminou aqui, ó. A primeira ideia. A primeira está certa. Sua organização predominante é argumentativa. Você já viu que sim. Então tá certo. Segue comigo. Uma vez que o autor desenvolve uma tese, sim, ele desenvolve sim uma tese segundo a qual a efetividade da democracia depende não apenas da existência formal desses mecanismos, exatamente, mas também das condições concretas de participação. Perfeito! A questão está certa. E eu não precisei voltar ao texto. Entenda, se você faz a leitura ativa, se você divide bem a quantidade de assertiva que tem na questão, você não precisa se preocupar. Português não será um problema para você, aluno tribo. Segue comigo. Próxima questão. A próxima questão nos traz o seguinte, preste bem atenção. As palavras cidadania, políticas, públicas, recebem acento tônico com fundamento na mesma regra de acentuação. Ou seja, elas possuem a mesma regra. Contudo, é importante eu dizer algo a você, meu aluno. É importantíssimo. Acentuação tônica, classificação por tonicidade, não é a mesma coisa de acentuação gráfica, tá? A gente está, neste momento, falando a respeito da sílaba tônica e não somente de uma sílaba acentuada, de uma letra acentuada. Então, quer tenha, quer não tenha acento, as palavras possuem, é claro, a partir de 2 sílabas, todas as palavras são classificadas quanto à sua tonicidade por paroxítonas, oxítonas e proparoxítonas, por essas classificações. Tem 2 ou mais sílabas, vai adentrar as classificações de tonicidade. Volta para cá que a gente vai seguir. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó, separa a sílaba primeiro. Cidadania, preste atenção, cidadania é separado. Então, a gente tem 1, 2, 3. Cidadania, grita, pode gritar. Grita baixinho na hora da prova. Quem é a sílaba tônica? É 2. Se é 2, é paroxítona. Agora vamos para a política. 1, 2, vamos lá. Políticas, aqui é 3, nem se discute. E 3 é o quê?
proparoxítona. Públicas, preste bem atenção. 1, 2, 3, novamente, proparoxítona. Então, ela diz, recebem acento tônico com fundamento na mesma regra de acentuação? Não. O acento tônico não é da mesma regra. A gente tem uma palavra paró e duas proparoxítonas. Então, a questão está errada. Segue comigo. Ó, a dica para esta questão é lembrar acento gráfico e acento tônico. Sílaba tônica, acento, são coisas distintas. Nem sempre a sílaba tônica vai ter acento. Nem sempre a banca vai estar falando de um acento propriamente grafado. Vem e vamos seguir. Questão de número 4. A palavra automaticamente, preste atenção, empregada no último parágrafo do texto é formada, ó, formação de palavra, também adentra a ortografia por derivação parasintética. O que é derivação parasintética? É a palavra que possui os seguintes afixos. Ela possui prefixo e, ao mesmo tempo, ela possui o sufixo e necessita dos dois para se formar. Precisa dos dois para ter sentido. A palavra formada por esse processinho aqui, ó, de parassíntese, tá? Então, qual é a palavra? Automaticamente. Vamos lá. Automaticamente. Preste atenção. O que a banca faz? A banca traz uma palavra que você olha assim, você não, auto, isso aqui deve ser um prefixo, mente, prefixo, mática. Existe isso aqui? Não, porque essa palavrinha, pessoas, ela é, ó, automática mais sufixo mente. Então, o processo que eu tenho aqui é sufixal e não uma parassíntese. Muito cuidado quando você se deparar com esse tipo de pegadinha. Analise bem. Tente procurar o radical da palavra. Não encontrou, não tem sentido, não existe um radical ali, de fato. Então é porque o radical já inicia lá no início da palavra, já está no início, e esse processo ele não é de parassíntese, ou mesmo de prefixal e sufixal. Muito cuidado. Vamos a um exemplo. Vou dar um exemplo aqui a vocês de uma palavra formada por esse processo. Amanhecer, entardecer, esses processos aí, mas eles costumam apresentar esse processo. Amanhecer, a e ser. Preste atenção. Prefixo, sufixo. Tire o a. Leia para mim sem o a. Amanhecer, existe? Não. Coloque o a de novo. Amanhecer existe, professor, eu sei. Mas amanhã existe? Não necessariamente. Essa palavra aqui, ela só vai existir e ter sentido com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, a gente tem um processo chamado parassíntese. A questão diz que esse processo é parassíntese em automaticamente e está errado, porque não é automaticamente, tem o processo sufixal, é sufixal para a sua derivação. Então, a questão está errada. Próxima questão. Vem comigo, preste bem atenção. Questão típica da banca CESP, adora esse tipo de cobrança, de aposto, de termos que estão ali presentes no sujeito da oração, com vírgula. Vem comigo, preste bem atenção. No período Brasília, capital da República, concentra importantes órgãos federais. A expressão capital da República, aqui ó, só essa daqui. Exerce função de aposto especificativo, pois especifica de que capital estamos a tratar. Preste bem atenção. Aposto especificativo não apresenta
vírgula. Quem apresenta a vírgula necessariamente e obrigatória, neste caso, vamos lá, Brasília concentra importantes órgãos federais. Ficou lindo? Ficou. Mas quem é Brasília? Quem é Brasília? É a capital da República. Eu estou a explicar, meu aluno. Se eu estou a explicar, o nome disso é aposto explicativo e não aposto especificativo. Questão errada. Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Questão muito boa, tá? Muito cuidado. Mesmo que a banca, ó, observe, ela tentou enganar você aqui falando de especificativo, porque especifica de que capital estamos a tratar. Não, porque explica. Explica. E aqui seria explicativo. Ó, professor Eli, mas, professora, vem para cá. Deixa eu apagar aqui, fica mais fácil de colocar aqui para você, tá? Se eu tenho algo que especifica, não seria uma explicação? Pessoas, muito cuidado. O aposto por si só é um termo esclarecedor. Então, ele requer uma atenção. Mas em relação ao substantivo, lembrando, aposto é um termo substantivado. Em relação a esse substantivo Brasília, esse aposto está trazendo simplesmente uma especificação ou ele traz necessariamente uma explicação de qual Brasília eu estou falando? É qualquer Brasília? Eu tenho aqui uma relação de substantivo comum e substantivo próprio? Não, não tenho. Então, esse aposto, ele é explicativo. Ele só está explicando de qual Brasília. Quem é a capital em si? É Brasília. Então, aposto explicativo. Cuidado com os apostos. Aposto especificativo, enumerativo e explicativo. A banca CESP gosta de cobrar, em especial o explicativo. Volta para cá. Vem comigo. Então, a questão está errada. Questão 5 também errada. Vamos para a questão de número 6. No enunciado, em 2050, a população mundial viverá desafios ambientais ainda mais complexos. Preste bem atenção. O emprego do futuro do presente, epa, adoro, semântica verbal, exerce exclusivamente fato certo e inevitável. Vem para cá. É claro que falar que o futuro, necessariamente o futuro do presente, que é um tempo verbal do modo indicativo, é claro que é necessariamente aí um fato certo. Ocorrerá. Necessitará. Contudo, certeza absoluta, veja como a questão traz. Veja. E não seria exclusivamente que deixa essa questão errada, tá? Ó, presente, futuro do presente expressa fato certo e inevitável. Errado. Aqui. Não é só o exclusivamente que deixa a questão errada, porque por mais que você tenha o futuro do presente, você pode ter, sim, algo que seja uma suposição, uma previsão. Então, está mais para a previsão do que para fato inevitável, tá? Está mais para a previsão do que para um fato inevitável. E a questão está errada. Lembre-se, se eu falar irei à sua casa amanhã, isso é um fato inevitável, de fato vai ocorrer, sem nenhuma possibilidade de esta ida não ocorrer. Gente, é futuro. É futuro. Então, a gente já tem uma ideia de previsão para o futuro. Então, a questão está errada. E interpretação semântica de tempo verbal é um conteúdo muito cobrado pela sua banca. Muito cuidado. Estude, revise, porque tempo verbal vai cair na sua prova. Segue comigo, vem para cá. Próxima questão. Então, a questão de número 6 é errada. A questão de número 7. Os alunos se comprometeram a concluir o projeto. A substituição de se comprometeram por comprometeram-se, colocação pronominal. Para a colocação pronominal, inicialmente você tem que pensar em quem? Na próclise.
Porque se tem o fator de atração, fator atrativo, necessariamente, eu vou ter que colocar a próclise. Mas se não tem, existe sim ou não o fator atrativo. Se não existe e nada impede, se não existe e nada impede, é facultativo. Pegar. É facultativo o uso de próclise. Se tem fator atrativo, é obrigatório o uso de próclise. Então, venha comigo. Os alunos se comprometeram. Gente, sujeito, expresso e simples, preste bem atenção. É fator de atração para a próclise obrigatória? Não! Lembre-se de que, se não é fator obrigatório, eu posso ter, é claro, se o verbo me permitir, que me permite. Geralmente, quem é que não permite? Quem é que não permite? O verbo no particípio. O particípio verbal não aceita ênclise, necessariamente, tá? Então, nesse caso, aqui eu tanto posso ter a próclise, porque eu tenho, ó, comprometeram, preste atenção. Eu posso ter próclise ou ênclise, sem nenhum problema. Aí ele diz que preservaria a correção gramatical e sentido do período. Sim, claro, os alunos se comprometeram ou os alunos comprometeram-se. A questão está certíssima. Lembre-se, preste bem atenção. Existe fator de atração? Próclise obrigatória. Não existe fator de atração. É facultativo. Você pode usar, neste caso, ou próclise ou ênclise. Tanto faz. Lembrando que se o verbo estiver no particípio, vai ser um caso em que você não pode usar ênclise. Tirando isso, segue, corre para o abraço e tira aí a nota máxima. Aluno Tribo Concursos. Próxima questão. E última também. Preste bem atenção. Os resultados alcançados pela pesquisa surpreenderam os especialistas. A expressão pela pesquisa exerce função de agente da passiva. Para termos um agente da passiva, eu preciso ter, é claro, a própria voz passiva. Primeiro vamos analisar a oração. Os resultados alcançados pela pesquisa surpreenderam, ó, a forma verbal, surpreenderam. Para a voz passiva eu preciso, olha, cadê a locução, meu aluno? Cadê a locução verbal? Cadê a locução verbal? Os especialistas surpreenderam. Os especialistas foram surpreendidos pelos resultados alcançados pela pesquisa. Observe, eu fiz a transposição. Eu trouxe especialistas para sujeito. Vamos fazer aqui, ó. Os especialistas foram, preste atenção, surpreendidos pelos resultados alcançados. Basta até aqui. Aqui já é suficiente para você entender. Isso daqui, sim. Locução verbal. Eu tenho aqui um verbo. O verbo ser. Surpreendido. Particípio. Formando uma locução verbal, ou seja, voz passiva analítica, necessariamente. Mas me diga, meu aluno, cadê aqui? Eu posso ter um agente da passiva se eu sequer tenho aqui a voz passiva? Leia a oração. Os resultados alcançados pela pesquisa surpreenderam, ou seja, quem praticou a ação de surpreender foram os próprios resultados. Então, ele é sujeito, mas ele não é sujeito paciente, ele é sujeito agente, ou seja, a voz aqui é ativa e a questão está
errada. É típico da banca CESP pegar um sintagma nominal que faz parte de outro sintagma e perguntar, confundir pela sua proximidade, pela semelhança. A semelhança. Pelo fato de termos aqui a preposição. Aí a banca quis o quê? Trazer essa ideia de que, de fato, era agente da passiva. E se você não observar, você marca certo. Se você não observar que isso aqui, pela pesquisa, ó, a expressão pela pesquisa faz parte de outro sintagma. Ela não é um sintagma por si só. Ela faz parte desse sintagma. Os resultados alcançados pela pesquisa não é agente da passiva. A questão está errada. E é claro que eu vou novamente trazer aqui o convite para você que está aí. Vem para cá. Cadê aqui? Vem comigo. Lembrando a você que ainda não fez a inscrição. Foca a tua câmera nesse QR Code para o maior MRV da história do concurso da PM 2026, que vai acontecer em Maceió, com material impresso de alta qualidade, camisetas personalizadas, telão em LED, iluminação de ponta, sala climatizada, com o material de que você precisa para a sua aprovação, meu aluno. Corre lá, porque a Tribo Concurso estará, é claro, em Maceió, no dia 30 de agosto, trazendo todas as dicas que você precisa para a sua aprovação. Então, pessoas, por hoje é isso. Espero que vocês tenham apreciado, que vocês tenham, é claro, observado a leitura ativa e o quão importante ela é para o processo de resolução de questão e para evitar a releitura de texto e, é claro, que vocês tenham aí respondido e acertado todas as questões. Até a próxima. Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!